dando início. Começou agora, rapaz? A gente está dando início a mais um encontro onde a gente busca um pouquinho mais de crescimento, de autonomia, na verdade, né? Quando a gente cresce, a primeira coisa que a gente percebe na nossa vida é a autonomia, né? Se você fica infantil, você vai ficar dependente, né? E aí dá aquela sensação de liberdade. Opa, agora eu posso fazer minhas escolhas, né? E a gente vai exercitando isso. Então esse momento aqui é para buscar essa autonomia espiritual. E essa semana tão interessante, eu assim meio que brigando com Deus, Senhor, mas como assim, né? E aí ele falando, trazendo para mim algumas questões sobre matrimônio. E eu sinceramente, não estava querendo falar sobre matrimônio. E aí, mas assim, aí hoje de tarde eu falei, cara, mas tanta coisa aconteceram, tantas pessoas vieram e falaram e questionaram a respeito de matrimônio comigo. E aí aí o texto que veio para mim foi o Salmo 35, que está escrito assim: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos, ele é a expressão do sentimento, né? Então, assim, se você lê um salmo todo, às vezes o salmo começa falando, reclamando, chorando, não sei o quê, e ele acaba louvando. Às vezes ele começa louvando e ele acaba chorando. Salmo é assim. Salmo é a expressão do sentimento do humano, né? Que a gente passa por coisas e a gente também oscila. De acordo com o que você passa, a situação, você vai oscilando de sentimentos, que senão você é um psicopata. Não tem como, né? A gente estava falando aqui sobre José. Olha, gente, se eu trocar os nomes, me corrija. Sobre José, que o José jogaram ele dentro do poço, não sei o que, né? E quando chegou lá, na hora que o José estava lá com o rei, e aí chegou os irmãos, José falou, agora sim. Né? José não era um homem de reclamar, José acreditava que ele era um cara que merecia coisa boa, porque, né, ele foi criado para isso e tal. E aí, mas só que quando ele se depara com aqueles que fizeram tão mal para ele, de fato, ele sentiu, né? Não foi um cara que calculou aquilo e falou, né? Não, ele sentiu e falou, peraí que vocês vão ver o que é bom para tosse. E aí ele enfim, fez aquela jogadinha com os irmãos, mas não era da natureza dele. E aí ele só deu um sustinho nos irmãos para mostrar assim, olha onde é que eu estou. Né? Eu realmente estou acima de vocês, olha aqui onde é que eu estou. Só para dar essa chamada nesses irmãos que não aceitou isso, né? Desculpa interromper, essa história do José está no Gênesis também? Ou tá na... Não, José está... Em Gênesis, agora... Está em Gênesis, ou está em Êxodo. Eu acho que então, foi Êxodo. Não, é que Êxodo já é a saída do povo, está em Gênesis mesmo. Porque o povo foi escravizado depois de que José morreu. Porque o povo de Israel chegou, José era o governador, né? Era como se fosse o primeiro-ministro. Verdade. E aí, depois que ele morreu, aí foi assumir um novo faraó. E aí, desse novo faraó, esse novo faraó viu que o povo de Israel tinha crescido demais. E eles ficaram com tanto medo que escravizaram eles. Então, eles fizeram com que eles botaram eles em trabalho escravo e pesado, tentando refrear o crescimento e a abundância que eles tinham. Só que aí ocasionou a própria saída deles e o enfraquecimento do próprio Egito, porque o Egito nunca mais foi o que ele era com o povo de Israel dentro do Egito. Né? Então, está em Gênesis. Então, aí assim, o texto que me foi dado foi esse, Salmo 33:5, ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor.
Essa semana eu fui lanchar lá perto da clínica, e eu estou com uma questão da minha irmã, que ela está para ver um diagnóstico, isso me entristeceu muito, pode ser que dê alguma coisa no cérebro dela, que vai ter que operar, e que ninguém sabe o que é ainda e tal, enfim. E eu vim conversando com Deus, eu falando para ele, Senhor, que, né, a vida, como é que a vida é, né? Tudo passa. A primeira coisa que a gente descobre quando tem uma certa idade é que tudo passa. Tudo, exatamente tudo, inclusive a gente. Principalmente a gente, né? E aí eu vinha falando para ele sobre essa perda, né? Que desde que a gente nasce, a gente perde o tempo todo. Perde a infância, perde a mãe da infância, perde né, da criança, a gente perde a inocência e a gente perde a chupeta, perde tudo, né? Tudo que dão para a gente acaba perdendo, tudo que vem, vai. E aí eu estava falando isso para ele, eu falei assim, como é difícil, né, Senhor, a gente, assim, como era difícil conseguir as coisas, assim, porque a minha irmã não fala essa língua, né, que eu estou falando. E então tem coisas que, cara, tudo está na nossa mente. Então, se você pensar positivo, você é capaz de transformar a coisa e a coisa ficar positiva na sua vida. E aí eu estava falando, cara, como isso é difícil. E aí ele falou assim para mim, vocês aprenderam tudo errado. Porque vocês aprenderam tudo errado. Porque, na verdade, vocês aprenderam que o impossível está longe de vocês. Mas é o contrário, o impossível está pertinho de vocês. É só pegar. Né? Se vocês soubessem que não precisa de sacrifício, que está tudo aí, vocês aprenderam errado, não está longe de vocês, está perto. E aí eu falei, nossa, é verdade. E fiquei pensando nisso, né? Mas assim, para quem ainda não está trabalhando na mente, né? É um outro cidadão de outro mundo, porque a gente percebe o quanto é difícil essas pessoas chegarem a nós e ter e começar a ter uma visão do jeito que a gente está vendo. É realmente um trabalho de estrangeiros, né? Agora, por exemplo, vai vir, já vou falar, vai vir duas professoras de inglês, amiga do Renato, para ficar aqui na segunda-feira batendo papo só em inglês com a gente. A professora é americana. Americana. São dois americanos. Olha que chique, né? Mas é interessante, porque assim, o Renato sempre teve essa ligação com o inglês, eu também tive, aí vem a Carol perto da gente também tem, o Márcio está fazendo curso de inglês, a Andréia é professora de inglês, nós todos aqui temos uma vontade, né, uma energia assim, de estar falando inglês e tal, não sei o quê. E olha o que a gente atrai. Não, e não é só falar, a nossa intenção é ir. Né? E lá, a gente precisa falar. Então, a coisa está sendo organizada para isso. Nós estamos caminhando para esse objetivo. Sim, essa coisa... Já vamos planejar a próxima viagem. Sim. Realmente. Vamos ali, né? Vamos ali. Da evolução. Ué, eu era jovem, cheguei na casa da minha mãe um dia e falei assim, mãe, eu estou indo para a Europa. Ela, o que, garota? E ela achou que devia ser um nome de um bairro. Eu falei, não, mãe, eu estou indo para a Itália. Aí você vai quando? Eu vou depois da manhã. Eu virei para minha mãe, estava indo depois da manhã eu vou. Como é que você conta para sua mãe assim, que 2 dias depois você vai? Exatamente. Então, assim, porque na minha cabeça tudo isso tinha essa possibilidade. Então, quando você tem na tua mente que as coisas são possíveis, elas realmente são possíveis. Coitada da minha mãe, né? Sofreu de ser a minha mãe. Eu sumia da frente dela, a qualquer momento eu sumia da frente dela. Então, assim, ir para os Estados Unidos
Faz muito sentido, né? Já que a gente vai começar a falar, essas mulheres estão morando aqui, tá? Elas são, na realidade, missionárias, né? Elas são aquelas missionárias do Jesus Cristo dos últimos dias, dos Mormons. Tem os Mormons homens, né? E eu descobri aqui que tinha também as meninas. Eu não sabia. Eu sempre vi só homens. Só homens, só que também tem as meninas. E eu já pego eles no carro várias vezes, né? E aí, hoje surgiu a oportunidade, e eu sempre pratico meu inglês com eles. E aí até conversei com ela, aí eu falei que eu fico praticando, ouvindo música, ouvindo notícias e tal. E nós estávamos conversando, começando uma aula de conversação na segunda-feira. Aí eu falei, você não gostaria de ir? E ela assim falou na hora. Sim, claro, vai ser maravilhoso. Assim, então, está combinado. E assim, é realmente a questão de se mover, sabe? De mover a energia. Nós movemos o universo. Exatamente. E esse universo, ele vai conspirar para aquilo que está na tua mente. Se você tiver mente boa, vai vir coisa boa. Se você tiver coisa ruim, cara, infelizmente vai vir as coisas ruins. Sim, para mostrar o quanto você é poderoso. Sim. Porque se você pensa que as coisas não vão dar certo, elas não vão dar certo. Eu falei para minha irmã assim, mana, vai lá fazer o exame falando, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. E aí ela falou para mim, tá bem, mana, eu vou fazer. E eu acho que ela foi, acho que não, ela disse para mim que ela foi, e graças a Deus parece que as notícias foram boas. Né? Pelo menos não trouxeram nada de assustador. Já saiu o diagnóstico? Não, ela foi fazer o exame, mas pelo que meu cunhado conversou com o médico, parece que é tratável e possivelmente não vai, né, precisar de uma cirurgia. Enfim, né? Mas e é tão interessante porque não é algo que realmente demora para acontecer. Quando você se coloca numa posição de, não, peraí, eu vou conectar com o amor, eu vou me conectar com o amor, eu vou ser quem eu sou na minha essência, eu vou trabalhar o poder que me foi dado, né? Então, assim, imediatamente você muda. Então a gente. E aí ele, né? Acho que ele me deu esse texto também por conta disso, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mas antes disso, vem assim, ele ama a justiça e a retidão. Né? Justiça, aí eu, né, fui ver a etimologia da palavra, justiça, justitia. Eu não sei como é que a gente. Latim, né? Como é que se fala isso? O tio Zé que sabia falar latim, não é verdade? Você sabia disso? Ele sabia falar latim, eu adorava ouvir ele falar. Antigamente se estudava latim. Se estudava latim. Ele sabia por causa disso, ele estudava latim. Que significa o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação do direito de cada um. Então, assim, olha que interessante, né? Essa bondade que ele diz que a terra está cheia está linkado a esse amor que ele tem pela justiça e pela retidão. A retidão, ela é a qualidade de quem possui senso de integridade, de justiça, ou seja, de preservação dos direitos, né? Pessoa de caráter íntegro que se comporta a favor da razão, do dever, característica de quem segue os princípios da legalidade, característica também de condição ou qualidade de quem do que é reto. Então, assim, existe um padrão para se viver. Por isso que é muito sério a gente achar também de que você vai atrair coisas boas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Né? E aí eu falei, mas o que isso tem a ver com matrimônio? E aí ele me fez lembrar umas perguntas que essa semana me vieram, né?
de algumas pessoas com matrimônio e uma pessoa que sobressaiu nessa questão do matrimônio foi que eu fui elogiar o homem e o marido, né, o pastor da casa. Eu elogiei, nossa, eu honrei, né? E aí ele disse assim, não, isso não é meu, isso é da minha esposa, porque toda a honra é para ela, porque foi ela que educou os nossos filhos, foi ela que... Ele se retirou da honra dele. Quer dizer, ele saiu do lugar dele. Ele não foi reto e nem justo com ele mesmo. E aí a gente tende a só olhar para o outro, né? Fazer para o outro. Não, mas espera aí, mas e você? Ele não sabe qual é a legalidade que ele tem sobre os filhos, né? E eu fiquei chocada com aquilo, que eu falei, nossa, comprou a ideia de que ele não é muita coisa na família, né? Que aquilo ali é tudo mérito. Somos todos ensinados assim. Somos todos ensinados assim. Então, assim, exaltando só uma parte, né? A outra parte não tem. Então, quer dizer, para eu exaltar uma parte, eu tenho que diminuir a outra, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, e aí Deus falando para mim que as pessoas não sabem como alcançar essa bondade que a terra está cheia. Porque elas também não sabem. Elas estão vazias de justiça e de retidão. Justiça de retidão com elas mesmas. Com elas mesmas. Não tem isso a favor delas. Como que você vai ter alguma coisa a seu favor se quando chega em você a coisa, né, não funciona? Outra coisa outra parte que me veio foi de um outro relacionamento onde o sujeito está tentando salvar o casamento dele. E aí ele disse assim para mim, mas não diz que eu tenho que lutar, só que assim, é um casamento de aparência, né, religioso e de aparência, mas eu não tenho que lutar pelo meu casamento. Aí eu falei assim, lutar? Quando você tem que lutar, aparentemente, você está meio que sozinho, né? Porque o que é o casamento? O casamento são dois. Então, quando eu tenho que lutar dentro desse matrimônio, eu tenho que lutar ou é contra o outro, praticamente é contra o outro, porque quando não tem isso, os dois estão unidos num só propósito. Então, a luta aqui não existe. Então, os dois andam em justiça. Não tem unidade. Exatamente. E você acaba lutando contra si mesmo. Tá. Exatamente, porque você... E assim, lutar como? Em que sentido? Ele falou assim, porque Deus quer que a gente fique casado, né? Oi, amor! Olá! Uhum. E aí boa noite, meu bem. E aí ele disse, não, mas Deus não quer que a gente fique casado, né? Eu ouvi um pastor falando que a gente tem que lutar pelo nosso casamento. E aí eu falei para ele assim, você conhece a vida desse homem que disse que você tem que lutar? Ele, não, eu falei, porque se você não conhece o bastidor dele, provavelmente ele não tem, porque quem sabe o que é casamento não aceita esse negócio de que eu tenho que lutar sozinho. Ou os dois lutam junto para ter um relacionamento, lutam junto. Ou os dois se detêm a justiça e a retidão junto, ou então não tem, gente. Não existe. Aí eu pergunto... A gente está tão condicionado a usar, né, esse termo que você... O que você fala no lugar disso, né? Isso, Aí eu falei assim, aí ele falou assim... Aí eu perguntei, né, sobre a vida desse sujeito. Ele, não sei, e também nem me interessa. Eu falei, bom, se também não te interessa, sabe? Ele vai usar como parâmetro, né? Cara, não te interessa porque você nem acha que exista, né? Aí ele falou assim... Aí ele disse assim, mas... Não, eu falei,
cara, então tá, tudo bem, mas como é Jesus? Não, eu falei para ele, você acha que eu concordo com a hipocrisia, com as mentiras? Você acha que eu, porque né, ele me conhece um pouquinho, então ele falou, não acho. Ele falou, por quê? Eu falei, por que você não acha? Ele, porque pelo que a gente tem conversado, você é uma pessoa que bate de frente, que olha de cara, que não sei o que, eu não acho que ele tá. Ok, e Jesus? Aí ele falou assim, ele falou, Deus, né? Eu falei, Jesus. Aí ele falou assim, aí ficou assim, eu falei, bom, você mais ou menos disse quem eu sou, né? Você deu uma cara. E Jesus, ele disse quem ele é. Aí ele falou assim, eu falei, você tem ideia de quem ele é? Aí ele ficou embaratinado assim. Aí eu falei assim, vou te ajudar, ele disse, eu sou aí, o caminho, a verdade e a vida. Aí eu falei, ok. Quanto tem de verdade nesse teu casamento? Aí, de 0 a 10. Aí ele, 2. Eu falei, 2? Eu falei, Preciso manter esse casamento? Eu preciso manter esse casamento. Assim, de verdade mesmo, assim, de você conhecer o sujeito, de o sujeito conhecer você, né? Não é de uma coisa mais... Aí ele falou 2, porque, né? Aí eu falei para ele assim, bom, então não tem verdade. Porque a verdade ou é verdade ou não é verdade. Se fosse 9, também não seria verdade. Não seria verdade. Fosse 9,99, não seria verdade. E aí ele ficou assim, chocado. Eu falei, então assim, aí você acha que Deus está nesse negócio. Se o filho dele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como que ele está nessa bagunça só para inglês ver? Como que a gente pode construir um nós se a gente não tem coragem de olhar um para o outro e falar? E, aliás, nem tem muito essa vontade. Porque se você for falar, você né, não vai dar certo. E a gente tem que perder isso. A gente precisa dizer o que está acontecendo, como é que está acontecendo, tá? E eu preciso a parte precisa do outro para que o outro... Eu também quero isso que você quer. Aí ele falou assim, aí ele ficou assim, pensando, aí ele falou assim, tá, mas você está falando de maturidade. E quando a gente não tem do outro lado a maturidade que precisa? Eu falei, é verdade, estou falando de maturidade. Aí ele falou assim, tá, e quando a gente não tem do outro lado a maturidade que precisa? A pessoa é infantil. Aí eu falei assim, bom, essa pessoa ela vai ter que escolher. Ou ela cresce, ou ela cresce. Porque se ela não quiser crescer e continuar querendo esse relacionamento, você vai ter que carregar ela no colo. Vai mijar no seu colo. Vai cansar você. E um dia você vai abrir mão desse negócio. Porque o maduro não anda de mão dada com a pessoa, com o infantil. Só se for pai. Né? Só se for... E aí aí começamos a conversar várias coisas, quais são as razões disso. Uma das razões de a coisa não se casar é você ser o pai, ou então você é a mãe do sujeito, ou então o sujeito está casado no caso lá, né? Sujeito casado com a mãe, aí tem sujeito casado com a filha, aí tem sujeito, a filha casada com... Aí você é amante do seu próprio marido, né? Aí você vira amante do seu... Porque o marido é casado com a mãe. Ou então, se está casado com a mãe, você vira amante do seu marido. Se está casado com a filha, você vira a filha do seu marido. Aí eu falei, você acha que isso tem condição de crescer, de dar certo? O que você quer? Aí ele falou, eu entendi. Agora eu entendi. Eu falei, e outra coisa, e aquele que está aqui, ó, ele até pode vir para cá,
Ele vem, ele volta, ele tenta buscar. Mas aquele que está aqui vai ter que querer estar aqui. Porque senão não vai alcançar. Uma coisa que eu vi o Elton falando, né? O relacionamento, não que é a frase? O relacionamento sempre anda na velocidade do mais lento. Nossa. Então, digamos assim, ela é infantil, ele vai ter que descer no nível dela, né? Pode ser que nem você falou assim, ela vai se dispor a crescer? Ok, se ela quiser, se ela se esforçar, de repente ela vai, mas e se nem quer? Uhum. Ele vai ter que andar no ritmo dela. Uhum. Né? E aí, será que... Não anda. Não consegue. Mas quem está aqui não anda aqui. Não adianta, É. não anda aqui. Por isso que as Mas pessoas aí passam 30 anos. 30 anos esperando para o outro crescer. Né? Sendo, como foi a palavra que você usou? Eu percebi que eu fui permissivo. Aí você permite que o outro faça criancice, que o outro te trate de qualquer jeito, que o outro... E você vai para lugar nenhum. Porque se o outro acha que casamento é uma coisa que você pode fazer de qualquer jeito, você vai ficar... Uhum. E aí tá. Aí ele disse a gente volta àquela frase que eu falei, né? Se você está sentado numa mesa nossa. com várias pessoas e você não aprende nada com elas, você tem que sair da mesa, porque você não faz parte daquilo ali. Exatamente. Você pode até ficar ali e tal, você dá, mas você tem que receber também. Você tem que aprender. Exato. Se você só tem o que dar, você está sendo ali só sugado. Ali estão sendo igual a erva daninha, que você entra, sobe nas árvores e puxa toda a força dela. E aí, filho, se você não tem o que te agregar, você muda de mesa. Muda de mesa, porque senão você vai definhar ali. É aquilo que você falou, vai ser sugado. Inclusive, eu dei o testemunho da Carla, porque a Carlinha estava falando, né, do filhinho dela. Quantos anos tem o Arthur? 7? 7. 7 anos. Aí eu falei, olha, cara, e aí deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui na Terra para fazer diferença, não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Porque, assim, não é de qualquer jeito que você vai fazer diferença. Então, é começar pelos seus filhos. Não é de qualquer jeito. Porque um garoto disse... Aí eu falei, olha, um garoto de 7 anos disse, depois que o casal se ajustaram e estão andando juntos, não sei o quê, disse para a mãe, nossa, mãe, o papai é muito casado mesmo. É muito casado mesmo, olha o termo, né? E aí ele disse, aí a Carla ficou assim, aí ele falou, eu também vou querer casar, né? Eu também vou querer uma esposa, tipo assim, vou querer casar. E aí ele ficou olhando, eu falei, você tem uma filhinha. Você acha que a tua filhinha não está vendo a hipocrisia dentro de casa, não está vendo a bagunça que está nesse negócio, só para inglês, só para tirar foto? Serve para você? Você acha que ela vai querer alguma coisa? Não vai querer. A minha mãe falava assim para mim. A tendência ela é procurar um relacionamento igual, não, parecido. Nem acreditar, gente. Eu cansei de não acreditar que existia. Cansei de não acreditar. Aliás, eu não sabia que existia a possibilidade da construção, nem da construção. Cansei de achar que não, tanto é que eu me casei muito depois, tudo mais. E aí, eu falo, olha, cara, casamento não é para amador, não. Não é. Casamento. Tanto é que há uma referência na Bíblia falando. Ele fala assim, ó, o melhor é que não se case. Mas se casar... Mas também é um sonho do pai. Sim. Eu era muito anti-casamento. Hoje eu não sou anti-casamento. Ao contrário, eu até digo, não, pode escrever, casa assim. Mas casa com propósito. Não casa porque é bonitinho, casa com propósito. Você tem um propósito? Você tem propósito de crescer? A pessoa que está com você tem propósito de crescer? Porque também se não tiver, ó,
Cai fora, meu filho. Cai fora. Porque... E outra coisa, a definição de crescer não é crescer financeiramente. Não, nada a ver. É crescer como pessoa, como casal mesmo. A questão é interna. É de crescimento interno, né? Então, não. Nem pediu aluguel. Porque se você for... Porque, hoje, esse conceito de crescer na sociedade é justamente isso. É igual eu comecei o meu relacionamento dormindo no chão da casa da minha avó. E Vamos aí construir, chegamos numa coisa, mas cadê? O relacionamento ficou para trás, né? Foi só o patrimônio. Foi só o patrimônio. Então, isso... Não, e depois arranca tudo do outro. Arranca tudo e cara, assim... Hoje, o patrimônio só, né? E eu estou tão leve em relação a isso, graças a Deus. Mas deixa aí, o crescimento é da pessoa, é crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento de parceria. É esse crescimento que a gente tem que buscar. É interessante que eu vejo assim, essa cultura do feminismo fez com que a gente buscasse, né? Vou fazer uma faculdade, vou fazer isso, aquilo, e casar, ter filhos ficou para depois, né? E aí você pensa, se voltar a ideia, né, de então buscar isso mais cedo, porque eles falam que hoje em dia, a adolescência vai até os 30 anos. Por quê? Porque não tem propósito, não tem ninguém para sustentar, não tem ninguém com quem se preocupar, aí, assim, não amadurece. Então, se você casa cedo, tem filho cedo, não digo com 15 anos, né, mas assim, casa um pouco mais cedo e tal, tem filhos, você acaba amadurecendo, porque você tem preocupação de verdade na vida. Você tem que ter os cuidados das coisas, né? E aí, só que aí tem a ideia dessa questão, né? Na adolescência, enfim, com 18, 20 anos, que seja, né? Ainda está muito cru para esse negócio que não é para amador, né? Que não é para amador. Mas assim, eu acho que... Mas isso é porque ele não tem base. Eu acho que dependendo... Ele não tem referência. Isso, eu acho que dependendo do celeiro que esse sujeito está, é que vai ditar. Porque, assim, porque existem, né, jovens com uma cabeça bacana, já bem formadinha e tal, e existe velho que é um adolescente, né? Se comportando como um adolescente. Aí uma pergunta que o cara fez para mim foi: o que eu faço, então, se ela não quiser crescer? Falei, decida a sua vida. Dá um ultimato e cai fora. Decida a sua vida, querido. Porque, assim, se você quer uma... mas aí, quando veio essa história, porque Deus não quer, eu falei, o que Deus não está é na hipocrisia. Ele não está. Você acha que ele está no meio dessa história? De rede social, né? Tirar foto só na rede social. E aí a pessoa cobra, você não curtiu o que eu coloquei lá. Você não me levou para sair. Mas, pelo amor de Deus. E as pessoas entendem essa coisa de religiosa, que não pode se separar, dessa forma, né? Então a gente está junto, só de fachada. Uhum. Mas então Deus quer isso, né? Deus faz de conta que a gente está fazendo a vontade de Deus, porque o que importa é o que os outros estão achando, que não o que de fato está acontecendo. O que de fato está acontecendo. O que importa é que os outros vão falar, vão achar. E o pior disso tudo é que isso te causa um peso muito grande, porque é como se você fosse... assim, você não tivesse... Se tivesse falhado, né? Você tem a sensação... Eles te colocam esse peso de você, se você não coisou, você falhou, você não conseguiu. E a culpa é sua. Nossa! Não é? A culpa é sempre... um castigo. É um castigo, é uma coisa... Então, é peso. E peso nunca... Nunca é. Se você se torna uma obrigação, se torna um peso, eu não sei nem como é que consegue viver, porque eu não consigo. Eu vou fazer agora 60 anos, não estou nem aí para a minha idade. Eu nunca vou aceitar uma história dessa. Nunca. Minha tia casou com 80,
Foi feliz. 80 anos, meu tio, muito legal. Tia Edith. Minha filha, Legal. arrumei meu parceiro. Viveu 86 anos de bem com a vida, com o sujeito. O melhor marido do mundo, 20 anos mais novo que ela, que a gente adotou como tio, porque ele foi maravilhoso com ela. Entende? Não tem que aceitar migalhas, não. Não tem que aceitar qualquer coisa. Quer fazer qualquer coisa, vai fazer com outro. Não? Vai fazer com outro, comigo que não vai fazer. Então, aí eu disse pro sujeito. Oi, Carlinha. Oi, é que acabou a bateria. Ai, meu Deus. Aí, então, assim, então, dentro desse nós, no relacionamento do nós, tem que haver justiça e retidão. Porque ele ama isso, né? Como que você vai seguir alguém, que você vai estar com alguém se você não se importa com o que ele ama, com o que ele quer, né? E a única pessoa que você pode realmente fazer e ir mesmo mergulhar é Deus, eu não tenho outro. Às vezes eu falo para os meus pacientes, eu não sei vocês, mas eu não tenho outro. Se vocês me trouxerem aqui algum Deus aí que resolveu o parangolé de vocês, beleza, eu vou até dar uma olhadinha, mas assim, eu ainda não encontrei. Né? Eu não encontrei religião nenhuma que desse conta do ser humano. Nenhuma. Agora, eu encontrei. Que religião nunca vai dar. A fonte. Religião não vai dar. Eu cheguei a buscar outras coisas, assim, né? Quando saí da Igreja Católica. E o que eu percebi que é muito interessante, né? A doutrina em si é muito bonita. Aí na prática... É igual o SUS. O SUS também, a proposta do SUS é maravilhosa. Não, justamente, a doutrina é muito bonita. E na prática... Não. Tá bom. Não, ele vai comer. Independente da religião. Eu vi isso no budismo, eu vi isso... A Carol deu um testemunho hoje foi ontem que você falou. Estou lembrando disso, Carol. É muito legal, gente. Às vezes você está pensando falando para ele, mas também é isso. Não sei o quê. Aí ele pega e te dá uma reta, né, Carol? Quer falar um pouquinho? Conta aí. Conta aí, Carol, conta aí. Ela disse que ia contar para a gente. Não se esconda aí, Carol. Tinha que virar um pouco aqui também. Um pouco mais. Eu tenho uma questão sempre de 8 ou 80 na minha vida. Ou eu me cobro de mais ou me cobro de menos. E eu estava tentando achar um equilíbrio e me organizar e fazer coisas para mim de ler, de acordar cedo. E daí, foi antes de ontem. Foi ontem. Eu acordei um pouco mais tarde. Eu acordei um pouco mais tarde e uma das coisas que eu faço pela manhã é ler. No dia anterior eu não tinha lido. Aí eu entrei nessa coisa de me cobrar, de achar que eu não estava fazendo o suficiente, daí já fui indo para outras coisas. Eu consegui sair disso, fazendo as falas, mas aí depois eu fui arrumar a casa e já fui fazendo, já fui pensando e questionando, não sei o quê. Aí eu falei, não vai dar tempo de eu ler de novo, eu não li ontem. Daí eu falei, espera lá. Eu falei, Deus, não vou mais ficar me cobrando assim, não quero mais isso. A gente combinou que ia ser divertido, que não ia mais ser difícil, porque sempre tem que ser muito difícil para mim. Daí eu falei, beleza, vou ler. Vou lá ler, vou tirar meu momento. Mas não, ele falou, você vai ler. Eu falei, mas Deus, aí eu vou ler só por obrigação, e vou ler um livro que eu já li, não tem nada de novo naquele livro, eu já li ele. Mas faz tempo que eu li. E daí Deus falou, vai ler sim. Vai ler sim. Beleza, eu vou lá. Eu falei, então vou fazer legal. Daí vim aqui, sentei, abri a porta, me sentei aqui, fiz o meu momento. Aí quando eu abri, o capítulo era A Lei do Mínimo Esforço. A natureza do ser humano é realizar os seus sonhos sem ansiedade, com harmonia, com amor e sem cobrança. Sete espirituais do sucesso. Falei, tá bom?
E eu não lembrava dessa parte. Eu tava falando pro Rose no outro dia. Nossa, eu lembro tudo desse livro. Eu falei para ela. E esse capítulo eu não lembrava. Então quando a gente começa uma relação com ele, né, a construção do nós com ele, a gente não para de aprender, é o tempo todo aprendendo. E aí, muito dentro do matrimônio, é a mesma coisa. Você não tem como você construir uma relação. Cíntia? Quer falar? Tudo bem? Boa noite. Legendário. Isso, mostra a carinha. Fala, querido. Fala, querido. Então, nós estamos comentando aqui, eu e a Cíntia, daí ela falou assim, tem coisa pior que casamento? Eu falei, tem. Morrer a paulada, cair de avião que cai, a guerra em Israel, tem muita coisa pior. Aí ela falou assim, o que é o casamento? Eu estava falando para ela, até nós paramos de prestar atenção em vocês que estava conversando. Falei, é duas partes que estão entrando num equilíbrio, porque todo mundo está cheio de bloqueio, de trauma, passado, dependência, de vício, de um monte de coisa. Então tem que ir curando, um ajuda a curar o outro e equilibrar para levantar o voo, para dar. Resumindo, de uma forma leiga, é isso. É isso mesmo. Não é? A gente acabou de falar, é crescendo. É crescendo. Qual que é o problema? A tal da paixão é o que estraga tudo, eu acho. Porque, assim, em primeiro momento, tu casa com paixão. Paixão. Daí já acho que tá amando. Porque acaba. Aí... Na verdade, é um desequilíbrio, né? A paixão não é um equilíbrio, ela é um desequilíbrio. É uma coisa... a gente tem que ter interessante saber o seguinte, o que é a definição do que é amor. Tá? As pessoas confundem, quando entenderem isso, amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Uma escolha. É uma escolha. Deus decidiu amar o homem. Porque se fosse por sentimento, ele não daria o filho dele, cara. Porque olha só como o homem faz o coração dele entristecer. Então, quando a gente ama, diz que ama uma pessoa, a gente não tem que colocar isso como sentimento, mas eu decidi amar. Amar é decisão. Então, qualquer situação que ocorra, você decide amar. Por isso que você fala, você ama o teu próximo. Por mais que ele faça o mal para você, cara, você decidiu amá-lo. Então, amor é muito mais do que sentimento. Porque você falou, sentimento acaba. Às vezes você sente raiva numa hora, às vezes você fica feliz em outra. Isso não é amor. E assim, mas esse amor, ele primeiro tem que estar em você. Sim. Né? A gente está falando, está entrando aqui numa linha de ser reto com você mesmo, ser justo com você mesmo. E decidir amar. Escolher. Mas é isso. Exatamente. E aí assim, essa semana toda eu me deparei com casais que ele fala, eu estou lutando sozinho. Eu estou querendo sozinho. E aí eu falo, cara, se você está lutando sozinho, então para com esse negócio. Ô, Rose. Oi, fala. Posso falar um rapidinho? Vocês estão falando aí, mas eu estou um tempão para falar isso que vocês acabaram de falar, que o relacionamento com Deus, com o próximo e principalmente com o cônjuge, que é o seu próximo mais próximo, é um convite ao crescimento. Exatamente. Né? É um crescimento individual, né? Porque, assim, e ao mesmo tempo é conjunto. A gente pode aproveitar as situações, porque o outro é quase um espelho para a gente, né? Vai refletir o que a gente está emanando, o que a gente está sentindo. E aí, assim, quando um só está no caminho do crescimento, acaba que esse casamento, ele deixa de ser casamento, ele acaba acabando. Isso. Por quê? Porque, então, no relacionamento, você tem que estar sempre decidindo se você quer continuar casado
ou se você não quer mais continuar casado. Porque, assim, na verdade, não há casamento quando não tem identidade, quando não tem sintonia. Aí ele acaba porque não está mais, né? E assim, se você deixar... Não Se tem mais você troca. der, você precisa se dar essa, que a religião não deixa a gente fazer isso, né? Você precisa deixar o outro decidir e ver se ele quer também aquilo, né? Isso. Não, olha só, eu hoje vejo dessa forma, eu penso diferente de quando eu te conheci. Meu pensamento disso é assim, mas você tem todo o direito de continuar pensando de outro jeito, assim, só que se isso é prioridade para mim, não vai dar certo, né? Tem coisas que a gente pode fazer concessão. A gente não pode esquecer que o problema do relacionamento não estão nos erros que acontecem. Não está quando eu erro com ele e quando ele erra comigo. Não está quando a pessoa não quer crescer. Exatamente. Esse é quando o ponto. O outro não quer crescer. Porque errar é uma coisa que faz parte do crescimento. E é faz que parte. Errou. Ele vai servir para a gente analisar o que foi que deu ruim, por que não está bom, por que alguma coisa. Aí conseguir se rever, né? Os conceitos. Porque senão mas se não servir. Fica aquela coisa de não pode errar comigo. Caramba, você erra contigo o tempo todo. Não é isso. O que existe. Né? E com Deus também, né, Rose? O tempo todo, com Deus também. Com Deus é a mesma coisa. Assim, se você estiver aberto, ele vai te mostrar. Ele vai mostrar para você, ó, isso aqui eu quero te mostrar, eu quero que você olhe para isso e veja que você precisa evoluir nisso. E Deus, ele faz isso com você. Isso é uma relação, e ele vai mostrando. Uma coisa que eu não esqueço nunca, assim, que fica sempre na minha cabeça, que nunca mais saiu, virou uma crença mesmo enraizante para mim, é que Deus habita na união. Ele que me falou isso. Então, quando não tem união, não tem Deus. Então, se as pessoas estão muito divergentes em vários aspectos, é porque não tem Deus ali. Exato. Né? Tem que se afinar, porque se não se afinar, não tem como. Deus não está ali. Aí fala, casamento. O casamento não é nenhuma instituição, nem um papel, é o relacionamento diário. Nossa, olha aqui o que hoje eu estava varrendo a casa. Eu comprei uma vassoura, estava varrendo com a vassoura nova, eu acho que sim. Não sei, eu estava varrendo a casa. Estava com a vassoura velha. Eu estava varrendo a casa, passando um pano, na verdade. E aí, essas vassouras, elas distorcem, né? Elas saem. Né? O cabo. Elas saem do cabo. Aí saiu o cabo da minha mão e ficou aquele negócio lá com pano. E eu achei aquilo muito engraçado, que eu falei assim, nossa! Aí eu olhei para um e olhei para o outro e falei, cara, como é diferente esse negócio. Essa vassoura sem esse cabo não funciona como vassoura. Ele falou isso para mim. Essa vassoura sem o cabo não funciona como a vassoura e o cabo sem a vassoura não funciona também, né? Nada a ver. Aí ele falou que o relacionamento ele não vem ajustado, que os ajustes acontecem. E aí ele me dando assim que esse cabo era reto e que esse cabo foi feito aquela rosquinha dele, né? E na vassoura tem a rosquinha para enroscar, e eu fazendo a coisa e olhando essa instrução, né? E aí eu enrosquei assim, ele falou, pronto, está pronta a vassoura para funcionar. Relacionamento é assim. E esse encaixe se chama macho e fêmea. É assim. Então, você quer se relacionar, você é completamente diferente do outro. Mas nem por isso o outro não vai se ajustar. E é interessante que, nesse exemplo,
Os dois se tornam um. Exatamente quando eu fiz, ele falou, pronto. E Funciona Os dois se melhor. tornaram um, e eles sempre vão no mesmo propósito. Exatamente, é o mesmo propósito. Cara, essa da vassoura, tipo, fechou, sabe? E aí eu falei, caramba, né? Aí ele disse, enquanto isso não tiver certinho, não está funcionando. Então, Ô, Rose, olha só, peraí, só um minutinho. O cabo sofre a transformação, né? Porque ele é gasto na pontinha dele, ele é gasto e ele tem que ter aquele que você quer. E a vassoura também sofre a transformação de ter um enroscar. E aí ele disse que ambos foi feito um para o outro. Não dá para você pensar numa vassoura sem o cabo. Não dá para você pensar no cabo sem a vassoura, da função, né? Cadê a vassoura? Se você tem o cabo, cadê a vassoura? Não tem. Então, ele disse, ambos sofrem o desgaste para se encaixar, mas um foi feito para o outro. Então, essa consciência precisa existir, porque senão você vai ter a sua diferença, eu vou ter a minha, foda-se, né? Foda-se. Vou fazer o quê? Fazer assim mesmo, né? Sei lá o que se fala num momento desse, né? Isso é besteira da sua cabeça. Isso, quer dizer, oi? Né? Então, assim, peraí, o nós, ele é unidade. Se não for unidade, se eu não tiver interesse em que você esteja bem, então não tem nós. Eu não vou me encaixar, eu não vou me gastar para entrar naquele negócio ali. E aí essa coisa da justiça e da retidão, aí encaixa direitinho. Eu até cheguei aqui, eu não estava entendendo nada. Falei, Deus, eu não sei o que está, não sei o que isso aqui vai encaixar direitinho. Porque dentro do relacionamento tem que ter justiça e retidão. E Deus fala, eu amo a justiça e eu amo a retidão. E aí a terra se enche disso. Vocês têm isso aí, né? E vocês precisam construir esse negócio juntos. Então, assim, e aí aquela coisa da escolha, eu escolho amar o fulano. E aí o fulano também tem que escolher amar você, porque não é uma via não é uma via só. Ele é o dar e receber. O amor, ele não se relaciona sem receber amor. Amor recebe amor e dá amor. Não existe. Eu tenho que amadurecer para isso, então vai amadurecer, né, querida? Aí eu tenho que me desgastar. Cara, já viu alguma coisa mais difícil do que você ter uma conversa séria com o teu cônjuge? Caraca, é muito difícil. É difícil. Antes de você começar, você já está desgastado. Porque você fala, dependendo, né? Você vai arrumar uma encrenca maior. Você não vai... Dependendo do estágio em que esteja a situação, é muito difícil. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para o fulano, eu tenho que olhar para mim. E eu tenho que seguir essa lei, essa coisa que Deus ama, né? E eu tenho que seguir isso para mim e isso para o outro. Então, quando a gente permite ser tratado de qualquer jeito, permite que a relação deixa a vida me levar, a vida leva eu para onde? Onde é que está indo? Porque dependendo do lugar, eu não vou, não. Vai, me larga aqui. Eu não vou, não. Né? Então, assim, é muito, muito... Cara, essa semana veio muita coisa com relação a relacionamento. Por último, eu ouvi uma história mais ou menos assim. A pessoa lutou pelo casamento dela, aí levou um chifre, aí não sei o quê, e então tá, vamos separar, mas a igreja não deixa. Então tá, então vamos tentar lutar pelo casamento, a pessoa tenta lutar pelo casamento, o outro continua fazendo a mesma coisa, e aí a pessoa finge que não está vendo, e aí eu falei, ok, vocês vão repetir a dose? Vai repetir a dose. Aí, né, você está sabendo o que está acontecendo, você está, né, engolindo esse troço aí, a diferença é que você não mora junto mais, mas vai repetir a dose. O que vai fazer?
Ah, aí tá, começamos o desmame, né? Começamos a fazer a diferença, a entender, olhar o outro como ele é e saber, eu quero isso. Você tem que fazer escolha. Eu quero isso. Uhum. E aí, tá. Se você mesmo não amadurece, você vai em outro relacionamento e vai... Do mesmo jeito. Exato. Vai repetir a dose, porque a vida faz... Você precisa amadurecer. A vida vai cobrar de você essa evolução. Porque a vida é para evoluir. Aí... Ok. Aí veio uma outra pessoa. Essa mulher começa a se enxergar, não sei o que, e veio uma outra pessoa, aí ela diz que essa pessoa veio do diabo, porque não queria, eu falei, pera, calma, vamos olhar. Cara, eu falei, olha, cara, o diabo, há muito tempo ele deve ter tirado férias da sua vida, pensando bem. Verdade, porque assim, há muito tempo ela vive um inferno. Há muito tempo ela vive uma mentira. Eu falei, está muito satisfeito com tudo que vocês realizaram até agora enquanto casal. Porque tudo que vocês fizeram foi espantar as pessoas para casar. Eu fui uma que tive isso muitas vezes na minha vida. As pessoas para casar. A pessoa não quer. Servir de péssimo exemplo. Servir de péssimo exemplo. Então eu falei, olha, fica tranquila, querida, porque o diabo está tirando férias com relação a você. Fica tranquilo, deixar em Cabo Frio tomando uma geladinha. Nem tá aí, porque já está pronto. Deixa eu falar uma coisa, não sei se vocês viram aquele filme que o Brasil Paralelo produziu. Eu não assisti ainda, Oficina do Diabo. Eu quero assistir. A gente podia marcar para A gente assistir. podia assistir. É o quê? Né? Filme no cinema? Não, foi produzido pelo Brasil Paralelo. Aquele Ah, filme Brasil. que você não gostou. Ela já viu? Ela viu eu assistindo, mas detestou. Não, detestei não, devo ter visto em algum Eu vi uma chamadinha algum só, pedaço que eu... um pedaço, e ele fala assim, o diabo falando, né? E daquela mulher na mesa, realmente não sei lá essas coisas. Mas eu foi não um assisti o pedaço. filme ainda, mas foi só um trecho Foi que só um aparecia pedaço. assim, ele falando, mas por que você não tá nesse lugar, né? Tipo, era uma, sei lá, uma boate, onde rolava muita putaria, alguma coisa assim, né? Por que você não tá ali? Aí ele fala, daí o diabo fala assim, não precisa, filho, o negócio já tá garantido aí. Já tá garantido. Eu tô mesmo, os meus ajudantes estão mesmo dentro da igreja, estão dentro do não sei o quê, dos ambientes que eu tenho que, né? Como é que diz? Catequizar o povo, né? Ali não está garantida, não precisa fazer nada, já está pronto. É mais ou menos isso, né? Você aceita uma proposta no relacionamento que vai favorecer a quem? Né? A quem você está favorecendo? E aí você ainda bota esse troço na conta de Deus? Hoje, eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, de que o relacionamento de farsa, onde um só luta, não é relacionamento. Relacionamento é onde os dois chegam à conclusão de que eu quero melhorar esse troço aí. Eu não quero qualquer coisa. Isso é relacionamento. E será que essa pessoa que está lutando sozinha não está lutando, às vezes, também por uma crença religiosa, de que tem que manter aquilo, né? Sim. De repente já não... Geralmente é. Tá vendo que Geralmente morre? é essa cobrança. Geralmente é essa cobrança, né? Há uma cobrança por trás para isso. Agora, quando você tem... Isso que ela está falando aqui é para justamente você ter a consciência de quem você é. Eu me lembro que a gente começou, você primeiro tem que se amar. Você vai dar a chance de resolver o problema. Mas se você vê que o outro lado não quer, filho, você não tem mais o que fazer. Você não tem. Acabou. E você tem que ter a consciência disso. Porque o problema todo é esse. E aí você fica se machucando, fica se anulando, tentando uma coisa que já não existe mais. Você E aí faz acabou. tempo, né? E aí você só sabe, você perde tempo, você fica andando, 30 anos nessa merda. fica andando para trás. Entendeu? Então, Já ouviram alguém dizer assim, perdi 30 anos da minha vida? Joguei no lixo 30 anos da minha vida? Foi isso que aconteceu. Quem lutou? Não sei. Eu só sei que estavam os dois desavisados e que, e que cabe a cada um de nós não ser desavisado. Quantos? Minha mãe falou isso
Joguei 17 anos da minha, 17 anos da minha vida no lixo, porque não serviu para nada. Ou seja, essa pessoa está dizendo assim, ó, eu não evoluí, eu não cresci, porque não tinha ninguém, ó, para falar, opa, cresce. Por isso que esposa, acho que a esposa, né, é dita como oposição, né? Opositora. Opositora. Aham. Né? Idônea. Olha, ainda por cima. Então, assim, e aí eu falei para ela, cara, se você está buscando alguma coisa excelente, dá uma olhada nesse negócio aí, porque livre você já está nesse negócio, descifrou, fez um monte de coisa. Você está dando uma chance, está fazendo de novo. Dá uma olhada nesse sujeito que está chegando, vê aí. Não pode, não fica com medo. Está com medo de quê? Se agora você está emanando alguma coisa mais excelente, né? Então, assim, deixar a pessoa livre para ela poder crescer aí, porque, gente, é tão gostoso crescer, eu não quero parar de crescer nessa vida. Eu não vou parar. Então, assim, viver uma vida medíocre já viveram os meus pais. Cara, essa história toda, né, me remete à minha situação, porque a minha situação foi justamente isso. Eu tomei a decisão e falei assim, e coloquei assim, ó, nós precisamos crescer. Mas eu tinha decidido. Não há outra opção se não houver esse crescimento. Essa coisa junto, que eu falei assim, vamos juntos nos tratar, buscar. E aí, é sempre uma escolha. Você colocou a situação e a pessoa escolheu uma ou outra, vai escolher uma. Então, foi escolhida a não querer. Cara, e eu segui em frente. Eu saí da mesa, porque aquela mesa ali não cabia mais para mim. Exato. Né? E se você for olhar hoje... Se a pessoa decide que não quer, não precisa não A Cíntia ficou de falar? Eles tiraram ali, talvez tenha... Oiê, desculpa, gente. A gente nem viu, eu não vi. A Carla levantou a mão. Eu queria só falar que hoje o Arthur falou para mim, agora ele está com uma convicção, ele falou que ele quer ser casado. Ele, mãe, eu quero muito ser casado. Já até escolheu a esposa dele já. Vai preparando ela, então. Mãe, quando eu crescer, eu vou casar com a Alice. Muito bonitinho que ele tá muito bonitinho, ele tá assim, né, convivendo e vendo, né, tendo o privilégio, né, porque isso deveria ser uma regra, mas é um privilégio, né, uma criança crescer num lar que as pessoas conseguem conversar, que as pessoas se respeitam, que as pessoas se divertem juntas, né? Que todo mundo tem um tempo para si, mas também tem um tempo para o outro, né? Exato. Aí ele tá muito, quer muito ser casado, ele. Pois é. Eu me lembro que na idade dele eu não queria nada de casamento. Claro. Que eu quero saber de casamento, não. Casamento é uma coisa muito ruim. Isso mesmo. Exato. Mas graças a Deus ele não está passando pelas mesmas coisas, né, que eu passei. Oi, Cíntia. Oi, Cíntia. A Cíntia levantou a mão, deixa eu falar. Cíntia ou Tiago? Fala, Cíntia. Eu vou falar. Hein? Eu falei aqui sobre a paixão, mas eu cheguei numa conclusão agora aqui, que a paixão é um pré-requisito para entrar para o amor, para daí dar certo o casamento, sabia? Não sei. Porque se tu entra de qualquer jeito num casamento por interesse, por exemplo, interesse em dinheiro, ou sair de casa, porque o pai e a mãe prendem, daí casar, sair de casa. Não necessariamente tenha que viver essa paixão, né? Porque a paixão é meio que um desequilíbrio, né? A gente entende. É porque a gente entende paixão como também sentimento. E paixão, que ela falou, paixão já saiu da linha. Ele está fora da linha. A paixão é uma coisa a paixão é uma coisa que é um sentimento que você
você esquece de você e Sim, você só vê o outro. Só vê o outro. Se Você for só nessa enxerga o linha aí, não, Só vê o não, que você quer no outro. só vê o que você Enxerga quer o no outro. outro. Olha que brincadeira. É isso. E é porque a gente. Isso faz parte muito da, real, né? da Você estratégia do nosso inimigo. Né? É. Ele camufla, na realidade, o real sentido da palavra. Então, às vezes, paixão para nos ensinar que é você gostar muito da pessoa. Sabe, Você está querendo estar perto dela o tempo todo, sabe? Sentir falta. Não é isso. A paixão é justamente você se anula e só vive. Nossa, a pessoa faz o que. Né? Eu ouço muito isso. Ai, meu Deus, eu nunca pensei que fosse ficar tão apaixonado assim, não sei o quê, e o amor dói. Dói. Não vejo nada disso, não. Ao contrário. Né? E amor em todas as relações mesmo. Porque hoje eu vejo que é duradouro é aquela relação onde você consegue olhar para o outro e ver como ele é. Né? Nenhum de nós somos perfeitos. E você consegue olhar a imperfeição dele. Você não vai atrás de um ideal que você criou, porque depois você... Né? Tinha uma velhinha que ela falava assim, filha, quando o fogo da vela está muito alto, ela apaga mais rápido. Não é porque gastou, não, ela apaga antes de gastar. Mas quando o fogo da vela está mais baixinho, ele vai gastando normalmente. Né? E a paixão é, pelo menos assim, nesse entendimento, assim, agora é lógico, né? A gente tem que dar, eu gosto muito do termo enamorado daquela pessoa. Né? Que o enamorado é aquela situação onde você olha com prazer o outro. E aí não tem nada a ver com interesse, né? Com admiração. O enamorado te faz namorar o outro sem ainda estar namorando ele. E esse termo eu gosto muito mais, porque é exatamente isso. Quando você consegue... eu vi um vídeo que a mulher estava falando e o cara estava assim, olhando para ela falando, e ele prestando atenção nela. Aí, depois, ele é até um terapeuta, ele falou assim, case-se com alguém que olha para você quando você fala. Isso é perfeito. Perfeito. Então, assim, isso é o enamorado, né? É quando você... Tem admiração. Isso, sem estar ainda namorando, você admira aquela pessoa, você escuta o que ela está falando, né? Isso é o enamorado. E então, a dependência emocional, Rose, também, ela dificulta, ela acaba com o relacionamento. Sim, ok. Mas... Se você for dependente emocionalmente, tudo é pouco, nada é o suficiente. Aí você fica exigindo, né, aí um exige do outro, por quê? Porque está carente, né? Então, a dependência emocional, que é, na verdade, uma falta da sua autoimagem, sua autoestima, ela está distorcida. Aí você projeta no outro aquilo que você queria que a pessoa te visse dessa forma. Então, mas sendo que você precisa se olhar. Aí falta a dependência emocional, ela não deixa, se você estiver dependente, você não consegue ter um relacionamento saudável. Isso mesmo. Porque você está dependente, né? E as pessoas são dependentes emocionais, a maioria. Sim, e o que te faz, o permanecer e o que traz o amadurecimento é exatamente esse sentimento de independência. Esse sentimento liberado ao outro. Eu libero você. Eu escolho as suas escolhas. Eu aceito as suas escolhas, né? Não é ficar aprendendo de qualquer jeito. Eu topo fazer. Os apaixonados, eu topo o teu contrato, né? Geralmente os apaixonados são os amantes. Canso de receber isso na terapia, né? Os amantes chegam enlouquecidos de amor.
Tá. Mas isso não é amor para a senhora? Eu falei, olha, eu só vou descobrir que é amor a hora que vocês puderem viver a vida real e viver a vida real e ainda assim permanecer. Aí eu vou dizer que é amor. Mas você Agora- falou interessante, estão enlouquecidos de amor. Enlouquecidos de amor. Enlouquecidos Não, mesmo. não, mas o amor dói. Eu falei, eu sei disso não. Agora, viu? Eu não sei disso não. Aí, Ô, Rose, sabia que eu fiz um divórcio para começar uma nova aliança com o Emerson? Eu fiz um divórcio de todos os contratos antigos que eu não queria mais com ele. isso mesmo. Isso mesmo. Eu fiz sozinha, nem sabia. Eu fiz pensando nele, falando com ele, mas eu falei, eu não quero mais. Ó, isso acabou para mim, esse contrato não, essa aliança não tenho mais com você. Aí comecei a falar, eu deixo com você, eu quero liberar ele. Você é livre para ver, mas eu não quero assim, eu vou fazer. Comecei a me divorciar mesmo. Eu tive um sentimento de acabou. É. Agora é uma Isso nova história. Nova história. Uma nova Exatamente. história. E aí acabou aquele negócio que não ia dar em nada. E nada. Acabou aquilo. Eu posso ter uma nova vida com a mesma pessoa? Nunca vai ser com a mesma pessoa, porque se com a mesma pessoa foi uma bagunça, para você ter uma nova vida, essa pessoa já não é mais a pessoa. Não é mais a mesma. Já não é mais a mesma. Então, e isso pode acontecer com certeza, mas essa coisa da aliança, né? Quantas pessoas querem permanecer um casamento e continuar a aliança com outra pessoa? Seja com a mãe, contrato de mãe, gente, que terrível quando o sujeito é casado com a mãe. Eu nem compro essa Na briga. mesma época, acho que na mesma semana eu também fiz uma liberação dos meus pais. Os dois já morreram. Aham. Mas eu falei com eles, eu deixei com eles o que era deles. Eu deixei, aprendi com você, né? Eu falei, abracei, eu liberei, deixei ir e fiquei assim, só com o que era meu mesmo. Uhum. E não fiz as pazes, não tinha, aí não ficou com nada. Aí Isso. quando meu coração estava bem leve, aí comecei uma nova coisa. Sim. Eu estava falando, né, que na Bíblia está escrito para que você largue pai e mãe e vai ter com a sua mulher. Aí eu falei, cara, isso aqui é puro desmame. Puro desmame. De figuras que estão ali e que não vai entrar uma esposa, não. E que não vai Não entrar entra. uma esposa, não. Tem caso da menina, os dois se gostam, não sei o quê, quer namorar, quer casar, mas, cara, a garota está casada com os pais. Nunca. Não tem lugar para você nesse relacionamento, meu filho. Não tem. Mas a gente quer assim mesmo. Faça bom proveito, pode ir, tem prazo de validade, tá? Eu não sei qual é, mas tem. É simples assim. Porque se ela não se desfaz na aliança que ela fez com os pais, aí se é errado ou certo, não tem esse julgamento aqui. É real. Eu não posso fazer uma aliança com ele se eu estiver casada com meu filho, ou se eu estiver casada com a minha filha, ou se eu não posso. Não tem lugar para isso. Então, assim, o outro que está do outro lado, ele precisa entender se tem lugar para ele ou não. Se não tiver, cara, cai fora. Cai fora. Se não tiverem lugar, não force a barra. Não force a barra. Cai fora. Porque quem vai sofrer vai ser você. Quem vai sofrer vai ser você, vai ser quem está olhando esse casamento de merda. Cai fora, porque não tem. Vai procurar um lugar onde tenha lugar para você. Sabe? Não sente no lugar de honra de ninguém, para que ninguém possa tirar você. É uma regra. Você está no teu lugar. Né? É isso que Deus tem me ensinado. Não saia do seu lugar. Então, se esse lugar não é seu, então, beleza. Vai procurar o seu lugar. Né? E assim, quem te dá esse lugar é quem está com você. Porque o outro lado não vai te dar esse lugar nunca. Ô, Rose, esse negócio do lugar de honra é tão importante numa família, que é tão... Se realmente você não souber o seu lugar, se você não souber o seu lugar,
e você estiver no lugar de alguém estiver no seu lugar, dá uma confusão danada. E assim, se realmente o lugar de cada um, Deus fez tudo perfeito, né? É uma coisa perfeita, as coisas acabam fluindo de uma forma bem natural quando cada um está no seu lugar. Né? Eu me lembro quando eu estava entrando no meu lugar, eu tirei o Emerson dali. Sai daí que esse aí é meu. Aí, de vez em quando, eu tinha que lembrar e voltar. Ó, dá licença que esse é o meu lugar, vai pro teu. O meu daqui ninguém me tira mais. Deus fala isso para mim, não saia do lugar. Até aquilo virar uma realidade para mim, né? Exatamente. Porque foi um exercício também. Foi, amor. Eu descobri que é engraçado, eu não sei se foi a Carla que falou, né? Que a gente se torna amante. A Andréia, né? Foi a Andréia. Pegou a Andréia hoje, a Andréia soltou essa coisa. Segura aí esse código, hein, gente? Semana passada foi a Carol. Não foi construção minha, eu ouvi no lugar. Não, você trouxe para nós. Eu trouxe aqui mesmo. Recebe a honra, Andréia. E aí, assim, realmente, você se torna amante do sujeito. Não interessa se ele está casado com a mãe, se ele está casado com a filha, se ele está casado com a irmã, se ele está... Não interessa. Você só... E verdadeiro também é o lado da mulher. Se ela está casada com filho, se ela está casada com o pai, se ela está... Você nunca vai ser marido. Ouviu, Mas cara? é interessante observar que se você entra num relacionamento desse, provavelmente você também tem uma disfunção do seu lado para atrair esse tipo de situação, Não, né? tudo bem, você pode buscando até... Aquilo, mas assim... aceitando se submeter Tá, a um não, relacionamento, né? se você aceitar, é que você tem esse comprometimento. Porque um sistema está servindo o outro. Agora, se você não aceita, é porque você já rompeu lá atrás. Uhum. Eu atraí. A gente vai atrair tudo. A gente, né, pode atrair tudo. Agora, aceitar tudo é que é uma questão, se você já resolveu. Né? Porque, assim, o nosso sistema, ele está ali, ele sempre vai estar ali. Por isso que o crucial é a base de tudo. É você saber quem você é. Quem você é, exato. É você quem é, sabe? Você se amar. Exatamente. Porque você já fala, né? Você dá aquilo que você tem. Isso mesmo. Então, quando você se ama, você vai dar aquele amor verdadeiro ao outro. Quando você não se ama, você nem amor sabe, porque você não tem para dar. Aí é por isso que você aceita. Não recebe. E é por isso que você aceita. Sim. Assim, só para a gente finalizar aqui, eu fui conversar lá no Rio, né? Com uma pessoa que tinha se separado, parece que tinha casado aos 17 anos, sei lá. E aí ele disse para mim, com muita tristeza, ela disse para mim que não me ama e que nunca me amou. Ele, coitadinho, né? Aí eu virei para ele e falei, nossa, você é casado há quanto tempo, né? 17 anos, sei lá. Bastante tempo. Aí eu falei, e onde você estava? Ele, o que você está me perguntando? Eu falei, onde você estava esses anos todos? De sacanagem. Eu estava em casa, fazendo não sei o quê, viajando. Eu acho que você estava em qualquer lugar, menos do lado dela, olhando para ela. Porque, aí foi, por que você está me fazendo essa pergunta? Eu falei, porque, cara, como você não sentiu falta desse amor? Precisou ela falar para ele perceber. Como que a pessoa está com o outro e não sente falta do amor do outro? Como é que é isso? Você pode me explicar? Então, ele saiu de vítima para ter autorresponsabilidade. Não gostou. Nem um pouquinho. Eu falei, e se tu não aprender isso, vai entrar em outra furada. E entrou mesmo. Entrou mesmo. Entende? Então, assim, qual é a integridade e a retidão tem que começar em mim. Tem que começar em mim. E aquilo que a Andréia falou, você pode atrair, sim, óbvio, né? Você tem um sistema, mas escolher estar é contigo mesmo.
É você quem vai fazer uma nova história. Sabe que muito interessante que eu aprendi ali nesse treinamento, né? Treinamento, enfim, do Elton, que ele fala assim, que você só quebra um padrão vivendo. Você não quebra um padrão vivido, né? Então, a partir do momento que você toma consciência do que aconteceu, ou o padrão que você estava, né, vivendo, e aquilo percebe que você precisa mudar, a situação vai se repetir na sua vida. Sim. Porque é na hora Mas que está ela pode- acontecendo que você muda de postura. Aí ele falou assim, você, sei lá, digamos, né? A mulher só atrai homem traste, né? Aí você vai atrair outro traste, para que você perceba, né? para que você, na hora que estiver acontecendo, perceba e resolva que não vai mais aceitar aquilo, né? Aí depois você vai... Eu chamo isso de exercício, né? Mas vai fazer um exercício você vai atrair mais 2, 3 vezes aquela situação para que você mude de postura, para que você mude de atitude, até o ponto que você não vai mais atrair, porque daí você não precisa mais daquilo. Porque você conseguiu romper o padrão, aí você não vai mais atrair aquilo. Se você fizer o exercício e tirar uma nota boa, o que é quando você se toca e você se conhece, e aí você se valoriza, aí você sabe qual é o seu lugar, você não aceita qualquer coisa, né? Eu estou me afogando mesmo. Cara, a solução de tudo é você se identificar com a sua identidade original. Você entendeu isso, quem você é, acabou. Acabou. Ninguém vai fazer você ser aquilo que você não é. Não é. Você tem a sua identidade original firmada, acabou. Se você se trata com respeito, você vai querer que o outro te trate com respeito. É muito interessante, é muito comum do casal, às vezes, entrar numa discussãozinha idiota, só para discutir, não vai resolver porra nenhuma. Então, assim, isso você não vai entrar mais. Você vai pontuar. E você vai resolver aquele ponto. Porque se você não resolver, aquele ponto volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, e você fica, putz, de novo essa história. Por quê que é de novo essa história? Porque não foi resolvida. É simples assim. E olha, eu realmente briguei para estar aqui falando sobre isso hoje, mas assim, nada do que eu digo é para o outro, tá? Isso aqui é para mim, para o meu relacionamento, para o meu casamento. Pega quem quiser para você. É problema de vocês. Pega aí o pacote. Você brigou para trazer isso aqui? Eu briguei porque eu não via sentido, não. Eu não via sentido. Mas como eu estou trabalhando aquilo que mais me vem, e essa coisa de relacionamento me chamou muita atenção, porque essa semana, caraca, entrava um e saía outro, eu falei, entrava um e saía outro, eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse dos relacionamentos, perguntando para mim como é que funciona isso, e não sei o quê. Eu falei, isso me chamou a atenção. E aí, quando eu disse, que quem é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aí você acha que a verdade tem 2% só? Aliás, se tivesse 9, não seria verdade, porque a verdade é uma só. Eu era feliz e não sabia, então você nunca foi feliz. Então, assim, várias coisas assim me vieram, sabe? E eu falei, uau, né? Os relacionamentos, olha, gente. E aí eu também não sabia, até hoje eu não sabia que ia falar disso hoje. E hoje é que eu fiquei, mas aí veio o negócio da vassoura. Aí eu falei, uau. E assim, e a gente está em construção eu acho que a gente nunca, né? Claro, você vai melhorando, os pontos, eles vão também, né? Ficando um pouquinho menos complexo, porque você começa a entender melhor o outro, e é nisso que você entende melhor o outro. Nessa divergência que você vai entender melhor o outro, como é que o outro funciona. E aí você vai levar a coisa. Então, assim, eu espero que, eu não sei quem está ouvindo, eu não sei, né? Mas eu espero que a gente tenha sido bênção, porque a gente vive para isso, um aprendendo com o outro, um trazendo. E Deus é maravilhoso, Ele nos dá essa capacidade. É meu? Pode ser. Ele nos dá essa capacidade, né? Então é isso, gente. Oi.
E acabou a bateria da Carla. Carla saiu da reunião. Aham. Ok. Então, assim, uma boa noite, um bom final de semana para cada um de vocês. Obrigada pelas participações. Obrigada por ter também... por a gente ter esse momento, né? Porque não é só a gente, não. Vocês fazem parte. Se tudo é energia, alguém precisava também dessa reunião, né? Fora da gente, pessoas que a gente nem conhece. Mas a gente está aí, aprendendo um com o outro. Beijo. Tudo de bom para vocês. Tudo bom. Beijo. Bom fim de semana. Até a próxima. Até a próxima.